Hey guys! Se você está procurando um vídeo para aprender gerúndio em menos de 10 minutos, você acabou de encontrar. Fica aqui com a gente, inscreva-se no canal e aprenda desde a gramática básica até a importância do gerúndio em situações cotidianas, como, por exemplo, como descrever o que está acontecendo no momento usando o present progressive, até falar sobre planos futuros, usando verbos no futuro, como going to. Are you ready? Transformar um verbo em inglês para o gerúndio é geralmente bastante simples. E você só precisa saber algumas regras básicas para conseguir se comunicar com mais assertividade. Então, chegou a hora de pegar papel e caneta para aprender com a gente. Adaptar um verbo para o gerúndio é basicamente adicionar o ing, em inglês ing, no final de cada verbo. Porém, a gramática não seria tão fácil assim, certo? Existem dois tipos diferentes de verbos e suas terminações linguísticas, fazendo com que essa adaptação da última sílaba tenha características diferentes. Vamos lá. Existem dois tipos principais de verbos no inglês: os verbos regulares e os irregulares. Verbos regulares são aqueles que seguem a conjugação padrão esperada dentro de uma lógica das conjugações. Por exemplo, o verbo talk, talking, walk, walking, speak, speaking, eat, eating. São verbos regulares. Note que eu não falo eating, eating. Para transformá-los em gerúndio, apenas adicionamos o ando, ou seja, o ing, em suas terminações. Vamos lá de novo. Talking, walking, speaking, eating. Viram como é fácil? Agora, se o verbo terminar em e, remova o e antes de adicionar o ing. Por exemplo, write fica I am writing e não writing. Ou se o verbo for uma monossílaba com uma única vogal após a consoante, nós dobramos a consoante final antes de adicionar o ing. Por exemplo, run. O sufixo fica running. Nós dobramos o n e adicionamos o ing. Outro exemplo é se o verbo terminar em ie. Nesse caso, substitua o ie por y antes de adicionar o ing. Por exemplo, die, que é morrer. Para adicionar o gerúndio, retiramos o e e adicionamos o y e fica dying. Por fim, mas com certeza não menos importante nessa parte inicial, temos os verbos irregulares. De forma bem resumida, os verbos irregulares não seguem a mesma regra que acabamos de conversar aqui, apesar da maioria se guiar pela adição simples do ing, como você vai ver nos exemplos. Mas no caso desses tipos de verbo, o que vale mesmo é o feeling, o seu sentimento e a interpretação de texto. Aqui tem alguns exemplos de verbos irregulares no gerúndio. O famoso verbo to be, ser ou estar, ele vira being. O verbo have, do verbo ter, having. O verbo do, que é fazer, doing. Ou o verbo say, que é dizer, vira saying. O verbo see, que é ver, vira seeing. Take, que é levar, tomar, pegar, vira taking. E aí, tá conseguindo acompanhar? Não esqueça de deixar aqui seus comentários, as suas dúvidas, para que possamos te ajudar ao longo do seu caminho de aprendizagem. Agora que você já sabe tudo sobre os verbos, vamos para as exceções, os verbos modais. Os verbos modais em inglês, como can, could, will,
e outros não flexionam, ou seja, não possuem formas de gerúndio, particípio ou infinitivo. Embora esses verbos indiquem, de certa forma, o tempo em que algo acontece, por exemplo, will indica o futuro, enquanto could indica algo no passado. Eles não sofrem flexão. Além disso, os verbos modais não variam de acordo com a pessoa verbal. Em outras palavras, eles mantêm a mesma forma verbal, independentemente de serem usados com I, you, he, she, it, we, you or they. Aqui temos alguns exemplos. I can go, eu posso ir. I could go, eu poderia ir. She can swim, ela sabe nadar. We could swim later, nós poderíamos nadar mais tarde. Para finalizar a aula de hoje, separei aqui para vocês alguns dos erros mais comuns que os nossos alunos cometem. O primeiro deles é esquecer o ing, ou seja, simplesmente esquecer de adicionar o ing ao final do verbo, como por exemplo, I am work now, quando o correto seria I'm working now, I'm working now. Ou até mesmo o erro de esquecer o verb to be, como I'm working now, quando o correto seria I am working now. Outro uso comum do gerúndio é quando falamos no futuro, que já está previamente combinado. O exemplo mais comum é quando você quer saber se a pessoa vai trabalhar amanhã. Em inglês, nós podemos perguntar Are you working tomorrow? Are you working tomorrow? E aí a pessoa responde Yes, I am. Ou No, I'm not working tomorrow. Outra pergunta muito comum seria o que você vai fazer no sábado? What are you doing on Saturday? Apesar da tradução literal significar o que você está fazendo no sábado, o present progressive é muito usado em inglês para esses casos. Outros exemplos são When are you traveling? Quando você vai viajar? When are you coming back? Quando você volta? E por hoje é isso, galera. Como exercício dessa aula, eu recomendo que você pense em 5 pessoas que você conheça e tente pensar em inglês e dizer o que essas pessoas estão fazendo. What are they doing now? E você escreva 5 frases com 5 verbos diferentes e depois verbalize essas frases. Outro exercício é o que você vai fazer no seu fim de semana? Pense em 5 coisas diferentes e crie 5 frases, como por exemplo, I am visiting my friend. I am traveling to the beach. Dessa forma, você com certeza vai aprender o uso do gerúndio. E por hoje é isso, gente. See you, bye!